gente, graça e paz de Cristo, bem-vindos ao canal Cristo em Evidência. Eu sou a Mirlis e o tema do nosso vídeo de hoje é sobre as evidências históricas da existência de Jesus. Mas, antes de começar esse vídeo, quero pedir a você que se inscreva no meu canal aqui no botãozinho logo abaixo, certo? Ative as notificações, ative o sininho, tá bom? Para você ficar por dentro de tudo aquilo que eu posto aqui no canal. Também siga-me no Instagram, certo? Mirlis Lino, dá uma olhadinha lá, siga a minha página e fique por dentro também das atualizações que eu posto, das resenhas de livros, tá bom? E você vai ser muito edificado. Gente, como eu falei para vocês, hoje o tema do nosso vídeo é sobre as reais existências do Jesus histórico, certo? E para iniciar, eu quero levantar aqui um debate, um questionamento com vocês. Na realidade, muitas pessoas hoje colocam a existência de Jesus à prova, né? Muitas pessoas pensam, será que ele realmente veio à Terra? Será que ele realmente existiu? Será que esse Jesus histórico, esse Jesus Deus, que tantos cristãos falam, realmente existiu? Gente, na realidade, as provas históricas da existência de Jesus são incontestáveis. Se nós formos ler a respeito da existência histórica de Jesus, vamos ver que a biografia dele é muito mais precisa, muito mais minuciosa, muito mais detalhada, muito mais rica em detalhes do que a biografia de personalidades históricas como Sócrates, Platão, Aristóteles e até mesmo Alexandre o Grande, né? O grande conquistador. E aí nós podemos perceber que Cristo, ele foi o único personagem que realmente marcou a história, porque tudo na história é marcado, né, é dividido em antes e depois de Cristo. A história se preocupou muito com isso, né? Então você pode perceber e pode atestar que a evidência dele é incontestável, né? O Jesus histórico existiu. Como disse Lee Strobel, né, o autor do livro Em Defesa de Cristo. Jesus Cristo existiu. Gostando ou não, ele existiu, certo? E aí, pessoal, há muitas provas históricas que atestam sobre a real existência dele, né? E aí, eu quero dizer a vocês que eu me baseei num livro que eu estou lendo atualmente, certo? Do Billy Graham, que foi um grande evangelista, certo? E esse evangelista, né, que vocês já ouviram falar nele, ele foi o pioneiro no evangelismo televisivo, nas cruzadas evangelísticas, né? E eu estou lendo o livro A Razão da Minha Esperança. E esse livro ele é muito bom para quem quer saber mais sobre Jesus, porque ele é evangelístico, ele é discipulador, ele é apologético, ele é bastante atual, certo? Vale a pena ser lido. E aí eu estava lendo exatamente sobre as evidências históricas de Jesus e eu achei aqui nesse livro muitas provas boas que eu quero dividir com vocês, tá certo? E para iniciar, eu vou ler para vocês o trecho da página 114, certo? Que fala sobre a precisão histórica da Bíblia Sagrada, né? Que diz assim, ó: enquanto muitas instituições relutam em autenticar relatos bíblicos, a Smithsonian Institution afirma: a Bíblia, em particular, a que reúne os livros históricos do Antigo Testamento, é um documento histórico tão preciso como os que temos na Antiguidade, e de fato é mais precisa que a história egípcia, mesopotâmica ou grega. Esses registros bíblicos podem ser e são utilizados no trabalho arqueológico. Em sua maior parte, os eventos históricos descritos ocorreram de fato, e os povos citados realmente existiram. O mundo da ciência não pode inequivocamente negar a Bíblia, nem a história pode, com base nas evidências das testemunhas oculares, né? Para quem não sabe, gente, a Smithsonian Institution é uma instituição de pesquisa e educação que fica nos Estados Unidos, que é responsável pela preservação histórica de muitos museus que ficam na América do Norte, né, nos Estados Unidos. Então, é uma instituição que tem muito respaldo para falar sobre isso. E como a gente pode perceber e entender, a Bíblia é um livro histórico tão preciso, tão meticuloso, que ele é usado para atestar fatos históricos arqueológicos, né? É interessante que muitas pessoas entram na arqueologia, na história, para desmistificar a existência de Jesus, para desmistificar os escritos
que existem na Bíblia, mas na realidade até as pedras proclamam que Cristo vive, né? Até as descobertas que as pessoas fazem proclamam a real existência desses povos que são citados na Bíblia. Há um equívoco muito grande de, na atualidade, muitas pessoas pensarem que a Bíblia é simplesmente um livro de fantasia, de mitologia, um livro que conta apenas histórias bonitas e inspiradoras. Na realidade, a Bíblia é muito mais do que isso. A Bíblia, além de ser a palavra de Deus, é um livro precisamente histórico e meticuloso. E a veracidade dela é incontestável. Muitos arqueólogos, filósofos, historiadores e até mesmo ateus atestam que Cristo realmente existiu. E isso, gente, é incontestável. Essa evidência não pode ser questionada. E aí, eu quero ler também com vocês um trecho da página 116, né, que trata a respeito de uma fala do famoso historiador do século I, Flávio Joséfo, que diz assim, ó: os séculos da história documentam testemunhos sobre Jesus. Já no século I, um historiador judeu chamado Flávio Joséfo confirmou o impacto que Jesus Cristo causou no coração de seus seguidores. Diz assim: naquela época vivia Jesus, um homem sábio. Ele conquistou muitos judeus e muitos gregos. Ele era o Messias. Quando Pilatos o condenou a ser crucificado, aqueles que o amavam não desistiram de sua afeição por ele. No terceiro dia, ele apareceu para eles, restaurado à vida, pois os profetas de Deus profetizaram essa e inúmeras outras coisas maravilhosas sobre ele. A tribo dos cristãos, assim chamada em homenagem a ele, ainda não desapareceu. Isso, pessoal, foi escrito no século I, né? Então você vê que naquela época Jesus já havia causado muito impacto na vida de seus seguidores, de seus discípulos. E é interessante dizer que os seguidores de Jesus, eles não teriam levado isso avante se isso realmente não fosse verdade. Mas eles tinham tanta convicção que a palavra de Deus era a verdade e de que Jesus Cristo realmente era o Messias, que eles prosseguiram adiante, né? Muitos foram martirizados, muitos discípulos de Jesus, apóstolos de Jesus, tiveram mortes muito sangrentas, muito violentas, né? É o caso do apóstolo Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo, né? É o caso de Paulo, que foi decapitado. O caso de Estevão, que foi martirizado porque foi apedrejado. Nós temos vários casos no Novo Testamento de homens de Deus, de mulheres de Deus, que viraram mártires por causa do Evangelho de Cristo. Então, o impacto da pregação de Jesus foi tão grande na vida dessas pessoas que elas realmente quiseram proclamar as boas novas do Evangelho de Cristo, certo? E aí, eu também quero ler com vocês um relato do grande filósofo iluminista chamado Jean-Jacques Rousseau, né, do século XVIII, que se encontra aqui na página 118, que ele fala assim da seguinte forma: se a vida e a morte de Sócrates são as do sábio, a vida e a morte de Jesus são as de um Deus. Devemos supor que a história evangélica seja uma mera ficção? É claro que não, porque traz as marcas do Evangelho. Pelo contrário, a história de Sócrates, da qual ninguém ousa duvidar, não é tão bem atestada quanto a de Jesus Cristo. Olha só, é interessante dizer, pessoal, que tudo que nós sabemos sobre Sócrates foi escrito por seu discípulo Platão, né? Sócrates, ele ensinou por cerca de 40 anos, né? Platão ensinou por cerca de 50 anos. E Aristóteles também ensinou por cerca de 40 anos. Ou seja, foram praticamente 130 anos de ensinos filosóficos, enquanto que Jesus ensinou em 3 anos o que esses homens tentaram ensinar em 130 anos. Tal foi o impacto do ministério de Jesus na vida das pessoas que reverbera até hoje, nos dias de hoje, né? E aí eu também queria ler com vocês outro trecho desse livro que se encontra na página 123 e 124, certo? Que fala sobre os documentos históricos a respeito da existência de Jesus. Olha só. Kenneth Scott LaTorre, ex-presidente da American Historical Society,
afirmou: mesmo que não tivéssemos as 4 breves referências que chamamos de evangelhos, poderíamos obter uma impressão bastante adequada dele e dos pontos de destaque de sua vida, ensinamentos, morte e ressurreição, com base em referências em cartas de seus seguidores, escritas no período de uma geração depois de sua morte. É evidência de sua importância do efeito que Jesus teve sobre a história e presumivelmente do ministério desconcertante de seu ser, o fato de que nenhuma outra vida já vivida neste planeta evocou tão grande volume de literatura entre tantos povos e línguas, e que hoje o fluxo continua aumentando. Algumas características se destacam tão claramente nos relatos que são uma garantia de autenticidade. Então, obviamente, são da vida e não foram inventadas nem seriamente distorcidas. Esse é um relato de um historiador. E ele fala que mesmo que não houvessem os evangelhos, as evidências históricas de Jesus são tão comprovadas. Por quê? Porque os discípulos dele, os seguidores dele, mesmo séculos depois, continuaram escrevendo a respeito da existência dele, né? E aqueles que realmente tiveram contato com ele puderam atestar a sua existência. Não só aqueles que tiveram contato, mas aqueles que ouviram falar nele e creram no poder de sua palavra, certo? E aí, pessoal, para finalizar, eu quero ler com vocês uma passagem que se encontra no livro de 2 Pedro, né? 2 Pedro, capítulo 1, dos versículos 16 ao 21, que diz assim, ó: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profeta foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, né? E essas profecias, pessoal, foram todas baseadas, né, em relatos do Antigo Testamento. Jesus veio, Jesus nasceu, ele cresceu, ele viveu, ele sofreu, ele esteve entre os homens, esteve entre nós, cumprindo-se a profecia do Antigo Testamento, né? E muita gente fala hoje em dia, pregue só o Novo Testamento, como se o Antigo não valesse nada. Mas na realidade, pessoal, o Antigo Testamento é uma comprovação do Novo Testamento, e o Novo Testamento é uma comprovação do Antigo Testamento, ou seja, são testamentos que se complementam, são mútuos, né? São imprescindíveis, são indispensáveis, são recíprocos, certo? E é muito importante que nós cristãos tenhamos a convicção da existência histórica de Jesus, né? O Jesus homem, o Jesus Deus, o Jesus que veio, que morreu, que ressuscitou, que está vivo, que vive dentro dos nossos corações, certo? Gente, era basicamente isso. Espero que realmente tenham gostado desse vídeo, certo? Deixe o seu like no vídeo, inscreva-se no meu canal, fique por dentro de todas as novidades, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!